porque através disso, certamente, o nome do Senhor será louvado e glorificado. Vamos agradecer ao Senhor, apresentar a Ele a nossa oração, dar-nos início de culto, porque eu tenho certeza absoluta que a graça do Senhor é derramada sobre a vida daquele que louva, glorifica e adora ao Senhor. Amém? Adoremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nos colocamos esta noite, Senhor, para mais uma vez te adorar, te louvar, neste culto de noite da glória, Senhor, onde apresentamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso culto de gratidão. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, que Tu perdoe os meus pecados, as nossas faltas, as nossas fraquezas, lava-nos no Teu sangue, justificando-nos, cada um de nós, para que possamos nos achar dignos e estarmos de pé diante da Tua real e auspiciosa presença. Pai Celestial, em nome de Jesus, venha sobre nós com a Tua bênção, abençoando, recebendo nosso louvor, nossa adoração, e fala conosco nesta noite, para que através disso possamos glorificar o Teu santo nome. Pois eu oro, porque creio em Ti, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor, conduzindo da nossa harpa cristã, hino de número 291. Hino de número 291. Vamos adorar ao Senhor agora. Ceregiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Aleluia! Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, decorou proclamar. Levarei eu também minha cruz, coroa a trocar. Aleluia! Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Que eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa a trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Eu também minha cruz, e por uma coroa trocar. Levar a cruz não é simplesmente cultuar a Deus. Levar a cruz é mesmo em circunstâncias difíceis podermos adorá-lo, glorificá-lo e engrandecê-lo, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu tenho certeza absoluta que Deus, neste momento, está olhando para mim e está olhando para você. Neste exato momento, Deus está contemplando o meu culto, está contemplando a tua adoração, porque Ele morreu na cruz. Não foi para que eu simplesmente tivesse sucesso, não simplesmente para que eu alcançasse todos os meus objetivos, muito menos para que todas as minhas orações fossem respondidas, mas Ele morreu na cruz do Calvário para me dar vida e vida eterna. E é exatamente por isso que estamos aqui, adorando ao Senhor, louvando a Ele e glorificando o seu santo e maravilhoso nome. Vamos louvar a Deus ainda com o hino de número 186 da nossa harpa cristã, que diz: de valor em valor. Adoremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pela fé Uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. de Deus Quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e servir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Glória a Jesus, glória a Jesus. Continuando, nós estamos mais uma vez adorando, servindo e glorificando o nome santo do Senhor, porque Ele opera o milagre, faz maravilha, e só Ele faz com que eu e você
alcancemos a paz que tanto precisamos. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é esta vida que Ele quer dar para mim e para você. Por isso, eu convido você a, junto comigo, fazermos uma leitura bíblica da Palavra de Deus, enquanto este fundo musical vai nos alegrando, vai nos aproximando do Senhor. Você vai adorando a Deus. Vamos ler um texto bíblico da Palavra de Deus e vamos meditar um pouquinho na Palavra do Senhor, porque é ela que faz com que eu, você, com que nós possamos servir, honrar, glorificar e magnificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos ler o texto bíblico que está em João, no capítulo de número 4. Um minutinho só, eu vou dar aqui um pouquinho de gás nesse meu microfone. Um, dois. Agora. Graças a Deus. Isto. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, mais uma vez te agradeço a bênção da leitura deste texto bíblico. Venha falar conosco, venha nos alegrar, venha operar o milagre, para que nós possamos juntos, Senhor, glorificar a Ti. Dá-nos também a Tua unção, a Tua direção, para que possamos ministrar e falar segundo a Tua graça nesta noite, sobre o tema O Adorador. O verdadeiro adorador exercita a fé. A primeira coisa que o adorador faz, ele exercita a fé. Eu estou escrevendo um livro chamado Mulher, e a primeira mulher que eu estou falando no livro é Raabe. E a história de Raabe é interessante, que ela era uma mulher sem expectativa nenhuma de vida, criada numa família miserável, cresceu no meio de um povo idólatra, mas ela ouviu falar do amor de Deus, ela ouviu falar do que Deus havia feito com o povo de Israel. E aquele ouvir falar fez com que ela adquirisse fé. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Pois no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Raabe exatamente prova isto, porque enquanto ela estava vivendo a angústia da sua vida, a sociedade, a cidade onde ela vivia, o povo em que ela vivia, estava com medo por causa dos judeus que estavam chegando, que eles tinham feito grandes obras, grandes vitórias, e era uma multidão, e eles estavam prontos para dominar, para conquistar Jericó. Quando ela se depara com aqueles espias, ela faz um voto e assume um compromisso. Se vocês salvarem a minha família, eu vou ajudar vocês. Os espias disseram, sem consultar ninguém, disseram, olha, se você deixar amarrado na janela esta fita vermelha, quando nós estivermos aqui, você será salva. E agora aqui está, mas o justo viverá da fé. Qual era a fé daquela mulher? A fé, a expectativa dela era que Deus ia libertar Israel, ia abençoar Israel e que ela iria fazer parte dessa libertação. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus continua sendo o mesmo que estava com Raabe e está contigo nesta noite. É o mesmo Deus e nós precisamos viver da fé. O que é viver da fé? Não é viver pela fé, é viver da fé. O que é viver da fé? Viver da fé é exercitar, é praticar, é com que a palavra de Deus se materialize em tua vida e que você possa experimentar, não simplesmente momentos de vitória, mas você possa experimentar uma vida de plena intimidade com o Senhor. A comunhão com Deus é que faz com que você viva verdadeiramente
da fé. Eu podia citar outros exemplos, por exemplo, podia citar o exemplo do próprio Jacó, quando ele, fugindo do seu pai, fugindo do seu irmão, ele para no lugar e diz: Senhor, se tu me abençoares de tudo, eu te darei disso. O que ele fez? Ele fez um voto ao Senhor. Por que ele fez um voto? Porque ele cria que Deus ia abençoá-lo. Porque a promessa de Deus estava sobre o seu pai, e a promessa do seu pai estava sobre ele. E eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: a promessa de Deus está sobre a tua vida, a promessa de Deus está sobre a nossa vida, e é disso que nós devemos viver. Parar de nos preocuparmos com as coisas do dia a dia, as circunstâncias do dia a dia, mas olharmos para Jesus, autor e consumador da fé. É através dele, por ele, que nós devemos viver, servir, honrar e adorar. A segunda coisa que eu queria falar sobre o adorador: o adorador tem um coração perdoador. Como é difícil isso! Como é difícil perdoar. Mas em Marcos, no capítulo 11, versículo 25, escreveu o evangelista e as palavras de Jesus dizendo: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-na, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Veja aqui, irmãos, a coisa mais difícil é perdoar. Hoje eu estava meditando numa situação, quando ouvi uma mensagem de um coach, mas ele disse uma grande verdade. Baseando no texto que nós acabamos de ler, ele diz que os da sua casa estão esperando a tua derrota, ainda que eles acreditem na tua vitória. Mas os de longe terão muito mais facilidade para crer e confiar na tua vitória. Eu quero dizer uma coisa para você. Você tem alguém, existe alguém em você que tem poder para mudar a tua história. As pessoas de sua volta podem profetizar maldade, maldição contra você. As pessoas da tua volta podem desacreditar de você. As pessoas da tua volta podem te virar as costas, mas existe alguém que está bem próximo de ti. Este é o próprio Deus que te ama, e é Ele que vai fazer você alcançar a vitória que você tanto deseja. Mas como é que isso vai ser possível? Quando nós aprendermos a perdoar. Em João, no capítulo 16, versículo 33, diz que se nós estivermos em Deus e fizermos a vontade dEle, tudo que nós pedimos Ele vai conceder. Mas para que Ele possa conceder o meu pedido, eu preciso ter o meu coração limpo, purificado. Eu tenho que aprender a perdoar aquele que me ofende. Eu tenho que aprender a perdoar aquele que me humilha. Eu tenho que aprender a perdoar aquele que me prejudica, aquele que me rouba, aquele que me engana, aquele que faz com que eu me sinto angustiado, com raiva. E é tão difícil olhar para o passado e ver quantas pessoas te magoaram, quantas pessoas têm ferido o teu coração, e você tem que chegar e dizer: eu preciso perdoar. Não, você não precisa, você tem que perdoar. Porque a capacidade do perdão fará com que você alcance aquilo que você tanto busca, que é a bênção de Deus. Se você quer ser abençoado por Deus, aprendamos. Unamos-nos nessa oração e vamos perdoar, porque o perdão nos dará uma vida diferenciada. A terceira coisa que eu gostaria de falar com você era: o adorador crê nas coisas impossíveis. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim: mas olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus disse aos discípulos: peguem o barco e vão para o outro lado do rio, do mar ou do lago. E os discípulos caminharam, entraram no barco e caminharam. No meio da noite, Jesus veio ao encontro deles, caminhando por cima do mar. E os discípulos olharam e ficaram apavorados. Vem um fantasma, um fantasma. Não, Jesus, não se preocupe, sou eu. Olha só, que coisa interessante.
Nesse interim, Pedro disse: se és tu, Senhor, permita que eu vá a ti. Aí Jesus disse: vem. E eles caminharam. E ele desceu do barco e começou a caminhar sobre a água. Mas de repente, ele tirou o olhar de Jesus e passou a olhar o vento, a água que molhava os seus pés, e consequentemente ele começou a afundar. Olha só o que diz o texto: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para o homem não é possível caminhar sobre as águas. Para o homem não é possível vencer as tempestades. Para o homem não é possível vencer as limitações humanas. Para o homem não é possível vencer as circunstâncias. Mas eu quero dizer que quando você está em Deus, a possibilidade torna-se real. Quando eu consigo olhar para em minha volta, eu olho e vejo as circunstâncias e digo: é impossível as coisas mudarem. Mas eu quero profetizar nesta noite: para Deus tudo é possível. E a possibilidade não está no meu querer. A possibilidade está na minha fé. Viver da fé é crer na impossibilidade, porque a impossibilidade do homem é a possibilidade de Deus. Por isso, creio que Deus tem poder para mudar todas as coisas. Escreva isso. Hoje é dia 10 de fevereiro do ano de 2023. Daqui a 3 meses, preste atenção, eu estou profetizando na tua vida e na minha vida nesta noite. Daqui a 3 meses, tudo será diferente. Não é porque eu quero, é porque eu vou perseverar na fé. Eu vou perseverar na promessa. Eu vou perseverar na obra de Deus. Eu vou perseverar no caminho. E quando eu perseverar olhando para Cristo, não vou afundar como Pedro. Mas ainda assim, se os teus olhos se forem desviados do Senhor e você começar a afundar, pode clamar a Ele, que Ele te salvará, Ele te socorrerá, porque Ele é o Deus presente que socorre aquele que confia e crê nele. Foi exatamente o que Pedro disse: Jesus, socorre-me. Se você estiver afundando, lembre-se, irmão, basta dizer para Jesus: Jesus, me socorre. Jesus, me socorre. E Ele vai te socorrer. Eu tenho prova disso, sou testemunho claro disso. Esta semana passada, eu deitei, aflito, preocupado com as coisas, e orei ao Senhor. Quando foi pela manhã, eu acordei, e aquilo que eu havia pedido para Deus, Ele concedeu. Aí eu disse para minha esposa: Deus continua sendo maravilhoso. Deus continua cumprindo a sua palavra. E ela disse: pode descansar, Ele sempre vai cumprir. Portanto, irmão, você não precisa se preocupar. Deus vai cumprir a sua palavra. Por quê? Porque a sua palavra é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. Para concluir, o adorador é todo aquele que se esquece de si mesmo e busca servir ao seu Criador e Senhor. Isso vai com a primeira fase daquela palavra que eu ministrei, em que Raabe não se preocupou com a sua cidade nem com o seu povo, mas com a promessa de Deus. O verdadeiro adorador não está preocupado com as circunstâncias, está preocupado em adorar e servir ao Senhor, e Ele certamente cumprirá a sua palavra. A segunda coisa, o adorador não tem vontade própria, mas somente aquela que agrada ao Senhor. O verdadeiro adorador, ele perdoa. Por que ele perdoa? Porque ele esquece de si mesmo. O importante é agradar a Deus, porque agrade-se do Senhor e Ele se agradará de você. A terceira parte é: um adorador vive por intermédio da fé na palavra. É um justo, ou seja, obediente à palavra do Senhor. Quando Deus testemunha de Jó, o grande testemunho de Deus para com Jó não foi a riqueza de Jó, não foi a família de Jó, não foi nada do que Jó tinha. O diabo olhou para as bênçãos materiais, porque o diabo só está olhando para as bênçãos materiais, só está olhando para a matéria, para aquilo que o mundo dá. Mas Deus não olha para a matéria, Deus olha para a fé do coração. E Deus disse: viste lá meu servo Jó, homem justo e temente a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. Seja justo,
O que é justo? Sirva ao Senhor com alegria. Obedeça a sua palavra. Honre a Deus acima de tudo. E certamente a tua vida será uma vida de vitória. Porque as bênçãos materiais virão mediante a minha fé, mediante a prática da fé, como aconteceu com Raabe. Ela creu e foi salva. E por consequência, o que aconteceu com ela? Ela se tornou mãe de uma das mães do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ela está na genealogia de Jesus. Por quê? Porque ela creu. E aí está, você também terá o seu nome escrito no livro da vida. Não porque você é bom, mas porque você crê e é fiel e serve ao Senhor com alegria. Amém? Por isso, persevere, independente das circunstâncias, porque Deus, em todo o tempo, te fará mais do que vencedor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos deixe de sua graça e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao meu e ao teu coração. Oremos comigo. Querido Deus, em nome de Jesus eu te louvo pela bênção que tu nos dá, de podermos meditar na tua palavra, adorar a ti, honrar a ti. Cada servo teu que está conosco, vem abençoar aquele que porventura não pôde estar. Senhor, visita também o presbítero Joaquim Francisco, Senhor, o pastor Armando. Senhor, abençoa cada um daqueles que não puderam estar conosco, mas também abençoa, Senhor amado, aquele que de uma forma ou de outra veio cultuar, honrar, louvar e glorificar a ti. Pai Celestial, abençoa também minha casa, minha esposa, meus filhos. Cuida de cada um de nós e derrama da tua graça para que através disso o teu Espírito venha a ser manifesto no meio do teu povo. Dá-nos também um final de semana abençoado, um culto domingo cheio da tua presença, onde nós vamos mais uma vez, Senhor, dar continuidade à tua palavra, batizando nas águas almas que creem e confessam a ti como Salvador. Por isso eu oro e te peço a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus com mais um louvor e estaremos encerrando o nosso culto, porque eu tenho certeza absoluta que Deus nunca nos deixará só. Nunca permitirá que eu e você nunca permitirá que as coisas não funcionem como Ele assim determina. Vamos louvar a Deus com o número 300 do nosso cenário. Do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, da glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é tua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia! Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei do Rei vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador, da glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar.
Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, tem a luz da manhã raiar. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Ele vai voltar. A nossa esperança é a sua vinda. Amém? Contribuamos ao Senhor com alegria. Você que quer ofertar, honrar ao Senhor, você tem os detalhes aí na página da igreja, os números dos contas da igreja, você pode contribuir, ofertar. E se não quiser, não precisa, porque nós estamos dependendo de Deus. E você é servo do Senhor, glorifique a Deus e Ele certamente vai te abençoar. Amém? Vamos encerrar o nosso culto nesta noite e convidando você para que domingo, a partir das 5 horas da tarde, esteja conosco. Teremos também live e teremos também presencial, porque só Jesus é bom. Amém? Que o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. E todos dizem amém, amém, glória a Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser.